Vamos falar sobre a esteatose hepática, também chamada de gordura no fígado e também chamada de fígado gorduroso. Sim, nós vamos falar sobre a esteatose hepática e como tratar isso utilizando os óleos essenciais, como recuperar e salvar o seu fígado da gordura. É possível, é real, é verdadeiro e você também vai fazer isso. Pode ter certeza que você também vai conseguir resultados incríveis. Muito bem, se você chegou agora, se você está aqui me vendo pela primeira vez, eu sou Adriana Alves, química e farmacêutica com especialização em prescrição de fitoterápicos. Neste canal, eu ajudo consultores e terapeutas a tratar a saúde física, mental e emocional através da indicação e aplicação dos óleos essenciais, mesmo começando do zero absoluto. Muito bem, pessoal. A esteatose hepática é a designação do problema da infiltração gordurosa no fígado. O fígado tem uma função no nosso organismo que é incrível. São mais de 3.000 ações metafísicas que o fígado faz no nosso organismo. São milhares de ações metabólicas que ele faz. Ele processa, metaboliza, cria proteína, armazena açúcar, processa a gordura, enfim, o fígado é assim. Não dá para descrever tudo. A gente precisaria fazer um vídeo aqui de 12 horas para falar de tudo que o fígado faz e talvez ele seja um dos órgãos mais maltratados por nós. Talvez estejamos maltratando o nosso fígado todos os dias porque ele é responsável por limpar o nosso organismo. Não limpar no sentido de jogar fora as coisas, também joga fora. Mas vou dar um exemplo. Quando você toma um medicamento, esse medicamento tem que passar pelo fígado. Qualquer coisa que você coma e se intoxica também tem que passar pelo fígado. Você bebeu álcool, vai passar pelo fígado. Você fumou, vai passar pelo fígado. Então, tudo que você coloca no seu organismo automaticamente tem a ver com o seu fígado. Seu fígado vai participar de alguma forma desse processo. O fígado armazena e uma das funções dele é armazenar energia na forma de açúcar. Ele não processa o açúcar. Ele não é um processador de açúcar, mas ele é um armazenador de açúcar dentro das suas células e consegue guardar moléculas de carboidrato. É um carboidrato muito grande e muito longo, chamado glicogênio. O glicogênio é um açúcar grande. Se você imaginar ele, se você imaginar aquele açúcar de cana que você usa para adoçar as coisas na sua casa, que é o açúcar comum, ele é um açúcar bem pequenininho e é chamado de glicerídeo. Então, a gente vai ter uma frutose junto com uma glicose para formar o glicerídeo. E a molécula formada é muito pequena, porque a glicose é uma moléculazinha aqui, ligada com outra molécula aqui, e a gente acaba tendo um disacarídeo. Agora, o glicogênio, que é chamado de polissacarídeo de cadeia longa, aqui está o exemplo, de cadeia longa, ele é muito grande e precisa de muitas moléculas de glicose grudadas umas nas outras para conseguir fazer esse glicogênio. Então aqui a gente tem um disacarídeo, aqui nós temos uma moléculazinha de glicose, então cada molécula que está representada por um hexágono é glicose. Essa aqui é a molécula do açúcar, aquela molécula que eu falei que é bem pequenininha. O glicogênio, ele precisa de muitas glicoses grudadas uma na outra para formar uma cadeia de polissacarídeo longo, tá? E por que que o fígado faz isso? Para que você tenha uma reserva de energia. O açúcar e o carboidrato no nosso corpo são usados para a produção de energia. Se não tiver uma reserva, então vamos dizer assim, que você comeu, o carboidrato está espalhado pelo seu corpo, nas células, e aí você foi usando e ele acabou a energia. Você desmaia? Não. Quando o fígado percebe que está baixando o nível de carboidrato no seu sangue automaticamente, ele faz o processo chamado gliconeogênese, que é quando ele pega esse glicogênio que está armazenado e começa a quebrar e devolver a glicose para o sangue. Então a taxa de açúcar sempre vai ficar controlada por causa do fígado. Esse daqui é um exemplo de um fígado e aqui é onde o glicogênio é armazenado.
Toda vez que uma molécula de glicose, que é a nossa açúcar, entra no fígado, nós chamamos de glicogênese. Ele vai armazenar essa reserva de energia dentro do nosso fígado. Tá? E o que ele faz? O que acontece quando nós precisamos de energia? Ele faz o sentido inverso, que é chamado de glicogenólise. E ele manda esse açúcar, essa molécula de glicose, de volta para a nossa corrente sanguínea. Quem coloca o açúcar dentro do fígado é a insulina. E quem tira o açúcar de dentro do fígado é o glucagon. Esses são dois hormônios produzidos pelo pâncreas, que é uma glândula que fica mais ou menos nessa posição, abaixo do nosso fígado. A insulina vai diminuir a sua glicemia, porque ela vai pegar o açúcar que está aqui dentro do sangue e vai armazenar no fígado. Então, é esse sentido. Ela pega a glicose que está aqui no fígado, aí a gente tem a glicogênese e vai fazer o armazenamento desse açúcar dentro do fígado. Ela também coloca esse açúcar no músculo e vai fazer entrar em todas as células para gerar energia. Ou faz ao contrário, que é o processo de glicogenólise. Ele vai no fígado, tira o açúcar e joga de volta para a corrente sanguínea, certo? Então isso é muito interessante, a gente começa a perceber que existe uma relação do fígado com o açúcar, e que o açúcar que a gente consome, e também existe uma relação do fígado com a gordura que a gente consome, porque o fígado é um processador de gorduras, ele não processa o açúcar muito bem, mas ele processa a gordura, e esse processamento vai transformando essa gordura numa forma de armazenamento também. O que pode fazer o meu fígado ficar gordo? Eu tenho que começar a produzir uma gordura de reserva muito grande, que é chamada de gordura visceral. Essa gordura visceral ela fica acumulada na região do nosso abdômen, nas nossas vísceras. Então, no meu organismo, eu posso ter uma gordura subcutânea, que é a gordura que está abaixo da pele, que é a nossa gordura de proteção. E aí eu começo a ter uma gordura visceral que está em volta do meu rim, em volta do meu coração, em volta do meu fígado, e ela está grudada nas estruturas do meu corpo. A gordura visceral é muito ruim. É a gordura que fica no fígado, também é uma gordura visceral. Então eu começo a perceber, porque se você olhar o excesso de açúcar no sangue, ele tem que ser armazenado em algum lugar, e ele não pode ficar solto, certo? E aí, o que o organismo faz para te proteger desse açúcar solto? Presta atenção. Primeira coisa, vem a insulina. A insulina, lembra que foi produzida lá no nosso pâncreas. Coloca o açúcar dentro das células, certo? Só que as células estão no limite para armazenar esse açúcar. Quando chega nesse limite, você está consumindo tanto açúcar, tanto açúcar, tanto açúcar. E o açúcar que eu estou falando é farinha branca, bolacha, biscoito, macarrão, pão, bolo, são todas essas coisas. A batatinha que você comeu, a tapioca que você comeu, o pão de queijo que você comeu, tudo isso é carboidrato e que vai virar açúcar. Você está colocando tanto açúcar dentro da sua corrente sanguínea e chega uma hora que as células não aguentam mais, aí elas fecham. Elas não permitem mais que a insulina coloque o açúcar dentro delas. Esse estado é chamado de resistência insulínica. E quando essa resistência insulínica começa, você vai entrar no estado diabético. Esse excesso de açúcar, que agora não pode entrar nas suas células, também não pode ficar solto, porque ele estraga o seu organismo. Então pode causar neuropatia e você começa a ter dor na sola dos pés, começa a ter dor nas mãos, pode causar rinopatia diabética e você começa a perder a visão, pode causar catarata diabética e você perde a visão, pode causar nefropatia e você começa a perder a função do rim e assim por diante. O organismo fala assim, pelo amor de Deus, tem que tirar esse açúcar daqui de qualquer jeito. E qual que é o jeito que ele faz? Ele manda açúcar para o fígado na forma de glicogênio, que é aquela molécula grandona, aquele amontoado de glicose que nós vimos aqui. Só que o fígado consegue armazenar até 30% do peso dele na forma de glicogênio. Sim. E depois disso? Depois disso não dá mais. Não cabe mais o glicogênio no fígado.
Qual é a segunda fase de armazenamento dessa energia? É pegar esse açúcar e transformar em triglicerídeos. E esse triglicerídeo vai armazenando na forma de gordura. Ele vai engordurar todo o seu corpo. Então você começa a entrar no processo de obesidade. Começa a juntar gordura na sua cintura, na parte abdominal, quando eu falei, o seu diâmetro também começa a aumentar. Primeiro órgão a se encher de gordura é o próprio fígado. Então ele começa a infiltrar na estrutura dele e ele vai se adaptando para guardar gordura em vez de guardar açúcar. Ele está guardando gordura. E ele começa a inchar, começa a crescer. Ele pode aumentar de volume e ficar repleto de gordura. E essa é a parte que vai causar muita ruptura de células hepáticas. Nesse estado em que ele está numa esteatose hepática, quando você faz ultrassom médico, falar nível 1 está começando, nível 2 está avançado, 3 está grave, 4 muito grave, porque chega num ponto que o fígado não aguenta e ele entra em colapso e começa a perder a capacidade de funcionar. Todas aquelas milhares de funções que ele tem no nosso organismo, ele não consegue mais exercer porque essa gordura armazenada, esse excesso de açúcar e gordura armazenada no fígado está destruindo ele. Então a esteatose hepática é muito perigosa. Existem dois tipos de esteatose hepática. Uma é alcoólica, e esse processo pode acontecer por causa do álcool, só que não é pelo excesso de carboidrato nesse caso, mas é porque o fígado, quando leva a um desconto de gordura, de colesterol, o fígado começa a mudar a estrutura. A esteatose também pode ser medicamentosa. Muitos medicamentos também podem comprometer o funcionamento do fígado. Mas o grande problema da esteatose hepática é o comportamento humano. Duas coisas são bases para tirar da esteatose hepática. A primeira é comer menos carboidrato e gordura. Se você está com esteatose hepática, você obrigatoriamente vai ter que fazer uma dieta low carb, ou seja, diminuir o máximo que conseguir de carboidrato. Porque esse carboidrato em excesso, que está virando gordura no seu fígado, é essa gordura em excesso que prejudica. Existem alguns tipos de alimento que dificultam o trabalho do fígado e que podem sobrecarregar o órgão. A maioria deles são produtos processados industrialmente, mas engloba também alguns alimentos de origem animal que não são tão saudáveis como pensamos. Quer saber quais são eles? Então vamos lá. O primeiro deles é o sal. O sal é um condimento que contém sódio, molécula do sal, NaCl, sódio, o elemento Na, e que se consumido em excesso pode causar problemas para o fígado. Assim, alimentos ricos em sódio também devem ser evitados. Além disso, um fígado já danificado tem ainda mais dificuldades para processar o sal e outros alimentos com sódio. Ao ingerir quantidades altas de sódio, é possível que a pessoa desenvolva uma condição conhecida como fibrose, onde são formadas cicatrizes no fígado. E lembre-se, todos os alimentos industrializados possuem sódio, porque é o conservante da indústria alimentícia. O segundo é o açúcar. Açúcar e alimentos açucarados devem ser evitados para manter o fígado em bom estado. Isso porque o fígado converte os carboidratos consumidos em excesso, como é o caso dos açúcares, em gordura. Essa gordura se armazena no fígado, pode resultar em doença hepática gordurosa. Além disso, o órgão pode ficar sobrecarregado ao ter que metabolizar muitos carboidratos, prejudicando a sua função. Assim, o ideal é manter a moderação e evitar o consumo frequente de alimentos como sorvetes, doces, bolos, por exemplo. Mas não só os alimentos industrializados são os culpados. O próprio açúcar das frutas, que é a frutose, se ingerido em excesso, pode resultar no acúmulo de gordura no organismo. Temos também os refrigerantes. Os refrigerantes e outras bebidas adoçadas, como bebidas energéticas, por exemplo, são alimentos ruins para o fígado. Por serem ricas em frutose ou xarope de milho, essas bebidas aumentam muito a ingestão de carboidratos. Segundo um estudo publicado no periódico científico American Journal of Clinical Nutrition, o consumo excessivo de frutose na dieta pode aumentar o risco de infecções e prejudicar a função do fígado. Temos também ostras e mariscos. O consumo de frutos do mar, como as ostras, aumenta o risco de contrair hepatite A. Isso porque alimentos como as ostras podem ficar expostos à água contaminada com o vírus da hepatite.
A hepatite A, se não tratada adequadamente, pode se tornar uma doença grave e prolongada que prejudica o funcionamento do fígado devido à inflamação causada pelo vírus. Fast food. A maioria dos restaurantes de fast food precisam de alimentos de rápido preparo para atender a alta demanda de clientes famintos e que não gostam de esperar. Para cumprir essa demanda, as redes usam alimentos que, além de fáceis de preparar, duram muito tempo nos estoques. Isso resulta em ingredientes ricos em gorduras trans, que são mais resistentes do que outros tipos de gordura, mas que não são saudáveis para o nosso organismo. Pessoas que comem fast food apresentam maior risco de desenvolver doenças no fígado, já que acaba ocorrendo um acúmulo de gordura trans no fígado que sobrecarrega o órgão. Além da gordura trans, os alimentos usados por redes de fast food costumam ser ricos em glutamato monossódico. A ingestão em excesso dessa substância pode causar problemas no sistema neuroendócrino e no fluxo sanguíneo, além de causar inflamação no fígado e obesidade. Proteína. A proteína em excesso, não só proveniente de shakes proteicos, pode danificar órgãos como o fígado e os rins a longo prazo. Isso acontece porque a proteína é o macronutriente mais difícil de ser digerido, é uma molécula muito grande. E o seu consumo excessivo pode sobrecarregar rins e o fígado. Essa atividade extra no fígado pode resultar em um mau funcionamento e no acúmulo de substâncias tóxicas na corrente sanguínea que não são eliminados pelo corpo. Se essa situação persiste por muito tempo, as toxinas acumuladas podem causar problemas de saúde como encefalopatia hepática. Alimentos processados. Os alimentos processados por si só não fazem mal para o fígado. O problema é que grande parte desses alimentos é rico em sódio e aditivos alimentares como conservantes, corantes, aromatizantes artificiais, e por isso eles se tornam nocivos ao fígado. Isso é bastante preocupante, já que cada vez mais crianças são expostas a alimentos processados ainda na primeira infância, o que aumenta o índice de crianças obesas e com doença hepática gordurosa. Além disso, o alto teor de sódio nesses alimentos leva à retenção de fluidos e causa mau funcionamento do fígado. A carne vermelha. Alimentos ricos em proteína são mais difíceis de processar, mas esse não é o único motivo pelo qual o consumo de carne vermelha pode prejudicar o seu fígado. Além da proteína, a carne vermelha apresenta alto teor de gordura, que, quando consumida em excesso, pode se acumular no órgão. Assim, limitar o consumo de carne vermelha e optar por carnes mais magras, como frango, por exemplo, é uma boa medida para preservar a saúde do fígado. Mais uma vez, é importante evitar os excessos. Produtos lácteos. Pelos mesmos motivos mencionados na carne vermelha, os produtos lácteos devem ser ingeridos com moderação. Alimentos como leite e seus derivados, como iogurte e queijos, são ricos em proteínas e gorduras que podem sobrecarregar a função do órgão e causar o acúmulo de gordura nele, principalmente quando consumidos em excesso. Prestem atenção no álcool. O abuso do álcool pode causar esteatose hepática, cirrose e até hepatite. O álcool em excesso atua como uma toxina no organismo, o que danifica o tecido hepático e contribui para o aumento do acúmulo de gordura no órgão e para a ocorrência de inflamações. Além disso, a ingestão demasiada de álcool prejudica a absorção adequada dos nutrientes. Alimentos gordurosos, como a gente já vem falando. O acúmulo de gordura no fígado é um dos principais motivos de danos no órgão. Assim, é essencial consumir apenas fontes saudáveis de gordura e evitar os excessos. Esses alimentos ruins para o fígado aumentam os processos inflamatórios no organismo, podem resultar em inflamações e distúrbios hepáticos. O excesso de gordura também pode causar outros problemas, como o aumento do nível de colesterol. Arroz e pães brancos, refinados, são alimentos rapidamente processados e absorvidos pelo corpo. Isso pode resultar em picos de açúcar no sangue. E lembrando, mostrando na imagem, deixa eu voltar. Lembrando que a gente tem transporte de açúcar de dentro do fígado para a corrente sanguínea, não? Então ele é um bom regulador, certo? E quando isso acontece, resulta em picos de açúcar no sangue, que facilitam o acúmulo de gordura no organismo. Então a gente tendo um acúmulo de gordura, principalmente no nosso fígado, a gente acaba tendo a função do fígado, que é fazer esse transporte de
armazena e solta energia, ele vai ficar prejudicado. A ingestão excessiva desses carboidratos de alto índice glicêmico é prejudicial para a saúde do fígado, pois aumenta o risco de desenvolvimento de doença hepática gordurosa. Suplementos. O uso de alguns suplementos pode causar danos hepáticos. Embora os suplementos sejam uma maneira de complementar a necessidade diária e manter a sua saúde em dia, alguns suplementos dietéticos podem prejudicar o órgão. Os principais vilões são aqueles compostos de proteínas e alguns suplementos para a perda de peso. Tais produtos, dependendo da composição, podem sobrecarregar o órgão e causar mais danos do que benefícios. Além disso, a ingestão de determinados suplementos sem necessidade, como os de ferro, pode causar danos muito sérios ao fígado. Isso acontece porque não existe um mecanismo pré-definido no nosso organismo para eliminar o seu excesso. Doses altas de vitamina A também pode causar danos no fígado, já que tal vitamina é armazenada no órgão. A hipervitaminose, ela é tão perigosa ou mais do que a hipovitaminose. Então, a gente só pode suplementar vitaminas quando a gente tiver com deficiência dessa vitamina. E para isso é muito importante o controle. O hábito de fumar pode prejudicar muito o funcionamento do fígado. O cigarro aumenta o risco de câncer de fígado e reduz a capacidade do órgão de remover as toxinas na corrente sanguínea. Alguns tipos de ervas também podem ser tóxicos para o fígado. Algumas das substâncias que prejudicam o órgão incluem ervas como o ginseng chinês, arbusto jamaicano, kombucha, óleo de poejo, camaleão branco, valeriana combinada, berberis e chaparral. Vale a pena prestar atenção quando for experimentar um chá diferente ou usar um remédio à base de ervas e sempre evitar excessos. A gente tem que esquecer aquela frase de que o chazinho da vovó faz muito bem, mas tudo que é em excesso e que a gente não conhece tem que ser muito bem analisado antes de ser consumido. Algumas classes de medicamentos podem apresentar compostos químicos difíceis de processar. Tais remédios acabam sobrecarregando o fígado. Exemplos deles incluem alguns antidepressivos, antibióticos e corticosteroides. Então, é o comportamento humano que destrói o fígado da gente. Modele a sua alimentação. Vegetais frescos, saudáveis, verduras, legumes, frutas, sementes, raízes, verduras amargas que estimulam a vesícula a funcionar, que estimulam o fígado a funcionar, como o almeirão, rúcula, a mostarda. Coma coisas que fazem bem, que ativa e faz o fígado funcionar. A segunda questão muito importante do nosso comportamento que a gente precisa observar, depois de parar de beber, parar de fumar e parar de comer carboidratos, é começar a fazer atividade física, gente. É bem conhecido que a prática de exercícios físicos faz bem à saúde, sobretudo em relação às doenças cardiovasculares. Mas de que maneira a atividade física é capaz de interferir e auxiliar no controle dessas doenças? E quais tipos de exercícios físicos são mais indicados para a obtenção desses benefícios? A gordura que ingerimos diariamente na dieta é distribuída no organismo de diferentes maneiras. Grande parte dessa gordura é absorvida pelo intestino e transporte no sangue pelo quilomicro, o qual contém em seu interior colesterol, triglicérides e ésteres de colesterol. Analogamente, o quilomicron seria comparado com um ônibus e o TG, triglicerídeos e os ésteres de colesterol com os passageiros. O destino dessas partículas inclui os tecidos periféricos e fígado. Tecidos periféricos, parte de baixo do nosso corpo. As moléculas que chegam ao fígado são metabolizadas e parte delas é enviada novamente pela circulação na forma de VLDL. Além dessa partícula, o fígado também é responsável pela síntese de LDL, que é popularmente conhecido como colesterol ruim, e HDL, que é conhecido como colesterol bom, que também funcionam como um meio de transporte para moléculas de colesterol. Diversos estudos mostram a relação existente entre a prática de exercícios físicos e a melhora de perfil lipídico, ou seja, diminuição de TGs, VLDL e LDL, que são os ruins, e aumento do HDL, que é o bom. No entanto, recentemente, alguns estudos mostraram que exercícios mais intensos e com mais gasto de energia apresentam um benefício maior em relação a exercícios de intensidade moderada e com baixo gasto energético.
Além da prática de exercícios físicos, a dieta hipocalórica tem importante contribuição para a melhora do perfil lipídico. Diversos estudos estão sendo realizados com o objetivo de elucidar essa questão. Foi demonstrado em ratos que a prática de exercícios físicos é capaz de induzir alterações em níveis moleculares no fígado, inibição de expressão de genes, aumento de atividade enzimática, diminuição da concentração de determinadas proteínas, que resultam em uma última análise na diminuição da produção e distribuição de colesterol pelo fígado. Durante os exercícios físicos, a secreção de glucagon e insulina, que são aquelas enzimas que eu já tinha falado lá para vocês, que são produzidas pelo pâncreas, aumenta e diminui respectivamente. Glucagon e insulina são hormônios secretados pelo pâncreas e têm a função de controlar a glicemia, lembra entrada e saída dentro do fígado, tá? Ou seja, os níveis de açúcar, permitindo a entrada deste na célula para a geração de energia e seu armazenamento no fígado e tecido adiposo, que é o tecido de células gordurosas. Já o glucagon age de modo a aumentar a glicemia, por meio da manipulação das reservas energéticas e formação de glicose a partir de outras fontes, como exemplo as proteínas. Estudos mostram que o aumento da concentração de glucagon induz maior taxa de oxidação de gordura pelo fígado e a prática constante de exercícios físicos leva a uma maior sensibilidade desse órgão aos efeitos dessa substância. O fígado é o gestor central do metabolismo lípido, controlando a distribuição de gorduras pelo organismo. A prática de exercícios físicos é capaz de induzir alterações no metabolismo do fígado a fim de reduzir os níveis de VLDL, triglicérides e colesterol ruim, que é o LDL, e aumentar os níveis de colesterol bom, que é o HDL. Agora que você entendeu a importância dos hábitos alimentares e a importância das atividades físicas para a manutenção de um fígado saudável, iremos abordar os principais medicamentos utilizados na medicina tradicional para o tratamento de esteatose e abordar principalmente seus efeitos colaterais. Um dos medicamentos muito utilizado para o tratamento da esteatose hepática é a simvastatina. Porém, o uso prolongado pode prejudicar a função mitocondrial, que é o sistema responsável pela formação de energia do nosso organismo, condição que leva a um aumento de produção de radicais livres. Os principais efeitos colaterais da simvastatina são dores musculares, miosite, que é a inflamação dos músculos, e hepatite medicamentosa, que é a inflamação do fígado. Lembrando que excesso de medicamentos metabolizados no fígado sempre vai prejudicar o funcionamento dele. A pioglitazona é um antidiabético que pode ser indicado para o tratamento da gordura no fígado, causada pela diabetes mellitus tipo 2. Porém, possuem vários efeitos colaterais. Os mais comuns que podem ocorrer durante o tratamento com a pioglitazona são inchaço, aumento de peso corporal, redução dos níveis de hemoglobina e hematócrito, aumento da creatina quinase, insuficiência cardíaca, disfunção do fígado, edema macular e ocorrência de fraturas ósseas em mulheres. Segundo uma nota técnica publicada no site do Ministério da Saúde, a Anvisa analisa a possível associação do medicamento antidiabético, o medicamento antidiabético pioglitazona, com o risco de câncer de bexiga. Em virtude de estudos recentes que sugerem um risco de aumento de câncer de bexiga associado ao uso do medicamento antidiabético pioglitazona, assim como as medidas tomadas por outras agências regulatórias, a Anvisa informa aos profissionais de saúde e pacientes que uma avaliação da relação risco-benefício desse medicamento está sendo realizada. A EMA, European Medicines Agency, informou que a Agência Francesa de Medicamentos decidiu suspender o uso da pioglitazona no país. A decisão foi tomada após publicação de um estudo que afirma que pessoas que utilizam esse medicamento estão mais sujeitas a ter câncer de bexiga. A Anvisa, que é o órgão que estuda e que analisa e fiscaliza os medicamentos brasileiros, e o FDA, que é o americano, alertam que a pioglitazona pode causar retenção de fluido e progredir para um processo de insuficiência cardíaca congestiva. Os fabricantes de pioglitazona, Eli Lilly no Canadá, Takeda na França e Suíça, têm escrito para profissionais de saúde sobre um aumento da incidência de fraturas em mulheres que recebem tratamento de longo prazo com essa substância que é usado para diabetes tipo 2 mellitus.
Para você que está interessado neste assunto e quer se aprofundar um pouco mais sobre o tema, deixarei aqui na descrição o link do Ministério da Saúde sobre este tema. Apesar dos efeitos colaterais, sugiro que não deixem de utilizar os medicamentos da medicina tradicional. Sabendo de todos os efeitos colaterais causados pelos medicamentos alopáticos usados no tratamento de esteatose hepática, entender sobre a importância de uma alimentação balanceada e entender sobre a atividade física, e o que a gente vai fazer agora? Agora que já falamos sobre alimentação, sobre a importância da atividade física, fiz uma explicação dos efeitos colaterais dos principais medicamentos utilizados hoje, aplicados ao tratamento da esteatose, darei a vocês uma opção de tratamento que é livre de contraindicações. Então podemos conversar sobre os óleos essenciais, que são uma forma complementar de potencializar o seu tratamento. Quais são os óleos essenciais que vão limpar o seu fígado? Não estou falando de dar uma ajudinha, estou falando de limpar o seu fígado. O primeiro deles é o óleo essencial de turmeric. Ele é derivado do açafrão, que é bem conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, antimicrobianas, antimaláricas, antitumorais, antiproliferativas, antiprotozoárias e anti-envelhecimento. Ele possui carotenoides. Também registra a presença de curcumina, que é um óleo volátil amarelo alaranjado. Compostos curcuminoides como a tumerosa, a atlantona, diarilhepatanoides e a gengibirona. Essas substâncias são, por sinal, consideradas o componente ativo da planta. A cúrcuma é bem conhecida por estudos científicos por sua capacidade de ajudar a melhorar a saúde do fígado. O fígado é o nosso órgão desintoxicante mais vital e a sua condição afeta todo o nosso corpo. Estudos demonstraram que a cúrcuma é hepatoprotetor, ou seja, ele faz a proteção do fígado, que é parcialmente devido à atividade de anti-inflamatório do açafrão. Algumas pesquisas publicadas na BMC, Complementary Alternative Medicine, analisaram especificamente o metotrexato, que é chamado de MTX, um antimetabólito amplamente utilizado no tratamento de câncer e doenças autoimunes, e a toxicidade hepática causada pelo MTX. O estudo mostrou que a cúrcuma ajudou a proteger o fígado da toxicidade hepática induzida por um MTX, funcionando como uma limpeza preventiva do fígado. O fato do turmeric poder proteger o fígado de um produto químico tão forte mostra o quão incrível pode ser com o auxílio natural ao fígado. Além disso, estudos em animais mostram que as enzimas antioxidantes no sangue e no soro dos indivíduos aumentaram após a administração de óleo turmeric. O óleo de turmeric também mostrou um efeito significativo nas enzimas antioxidantes do tecido hepático de camundongos após tratamentos por 30 dias. Tudo isso combinado indica que a cúrcuma ajuda a tratar e prevenir doenças hepáticas. Turmeric tem a capacidade de apoiar o metabolismo saudável de glicose e lipídios. E como que a gente deve usar? Para uso externo, incluído inflamação e alívio de dor, a gente pode criar um óleo de massagem diluindo 5 gotas. A gente pode criar um óleo de massagem diluindo 5 gotas de turmeric com 5 gotas de óleo carreador. Que pode ser o óleo de coco extra virgem, pode ser o óleo de jojoba, um óleo de amêndoa, um óleo de semente de uva, um óleo de boa qualidade, tá? E aplicar nas áreas de preocupação, geralmente na parte abdominal do lado direito, que é onde se localiza o nosso fígado. Para o uso interno, é importante saber que deve usar somente marcas de óleo de alta qualidade, o que significa um óleo de turmeric orgânico certificado 100% puro de grau terapêutico. Aí você adiciona 1 ou 2 gotas de óleo essencial de turmeric à água, ou mistura 1 ou 2 gotas de óleo essencial de turmeric a uma colher de chá de mel 2 vezes ao dia. Essa é uma alternativa fácil para tomar. Outro óleo essencial, também de boa potência, é o de limão siciliano. É um extrato natural muito utilizado na aromaterapia e na medicina alternativa.
Apresenta a capacidade de combater o estresse e os radicais livres, auxilia na redução das células de gordura e promove uma melhora na circulação sanguínea. Esse óleo pode ser uma boa alternativa como coadjuvante no tratamento da esteatose. Estudos sugerem que o limoneno, que é o princípio ativo desse óleo, e de óleos essenciais cítricos, quando utilizado como suplemento alimentar, pode contribuir na melhora da esteatose hepática, combater a obesidade, baixar o colesterol e triglicérides elevados, controlar a hiperglicemia, além de prevenir a oxidação do colesterol, tratando a aterosclerose. O limoneno age inibindo moderadamente no fígado a enzima HMG-CoA, HMG-CoA redutase, que participa da síntese do colesterol. Ao inibir a HMG-CoA, ele bloqueia a conversão do lactosterol em colesterol. Contudo, o limoneno não desencadeia em quem usa os efeitos colaterais da estatina. Por não inibir fortemente o HMG-CoA, 1% da dieta reduz 55% da atividade. Fora isso, ele age estimulando enzimas antioxidantes que protegem os neurônios dos efeitos colaterais das estatinas. Que eu dei o exemplo da simvastatina lá quando eu falei dos medicamentos de uso alopático. O limoneno consegue ter seu efeito final no controle lipídico através de outras vias complementares, como a ativação de receptores PPARA e inibição do receptor X do fígado, ações que agem aumentando o bom colesterol e baixando o ruim. A inibição do LXR-beta também interfere diminuindo o acúmulo de gordura no fígado, previne a aterosclerose, reduz da liberação de mediadores de inflamação, melhora a tolerância para a glicose, além de suprir a proliferação de vários tipos de câncer, o que explica o potencial uso de óleos cítricos no tratamento de todas essas doenças. Os cítricos, como o limão siciliano, tem poderosas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Ajuda a manter a flora intestinal em equilíbrio, com suas propriedades antibacterianas e antifúngicas, ajudando a manter os movimentos intestinais regulares. Estimula a bilis para ajudar a manter o fígado, a vesícula biliar e o sistema digestivo em perfeito funcionamento. Ajuda a dissolver o excesso de colesterol e cálculos biliares de colesterol. Inibe a oxidação do colesterol LDL, que é conhecido por aumentar o risco de aterosclerose. Também ajuda a dissolver qualquer gordura e toxina do corpo, incluindo o sistema linfático e as membranas mucosas. Facilita a eliminação e na desintoxicação do fígado. Ajuda a prevenir a resistência à insulina e tem efeitos supressores moderados do apetite. Adicione 1 a 2 gotas para uma xícara de água, 250 ml, bebidas cítricas ou chás. Combine 1 a 2 gotas com mel e água morna, que também é mais ou menos 250 ml, para criar um chá de ervas calmantes. Adicione 3 a 4 gotas em um difusor para harmonizar o ambiente e você conseguir ter as propriedades das moléculas que são colocadas no meio ambiente. Como ele é fotossensibilizante, ou seja, sensível à luz solar, o ideal é não se expor ao sol por até 12 horas após o uso tópico. O uso tópico é o uso diretamente na pele. Pode irritar a pele se utilizada uma concentração maior que 2% em formulações para aplicação dérmica. Como estamos falando do grupo dos cítricos, também podemos substituir o limão siciliano por laranja selvagem, bergamota, tangerina, limão e toranja. E o toranja ainda tem um adicional, ele ajuda a diminuir a celulite. Incrível, né? Gente, tem aí mais alguns óleos essenciais que podem ser usados. O óleo essencial de canela desempenhou um estudo realizado com ratos e demonstrou que o eugenol, que é o princípio ativo da canela, foi capaz de reduzir os níveis da enzima alanina transminase, que é responsável por sinalizar lesão hepática com exames bioquímicos. Temos também o óleo de capim-limão. O principal componente de cura dentro do capim-limão é o citral, que é o geranial junto com o neral. Os principais benefícios também ajudam no processo de desintoxicação do fígado e os compostos também são encontrados no óleo essencial de melissa. Quando você pensa num tratamento com óleos essenciais, é sempre importante lembrar que cada óleo tem um fitocomplexo, que é um conjunto de substâncias ativas dentro daquele óleo. São dezenas em cada.
Então, se você tem um óleo essencial que tem fitocomplexo e eles são completamente diferentes entre eles, você tem a indicação de vários óleos essenciais diferentes que estão atuando ali de maneira ativa e em sinergia para trazer o resultado que a gente quer. Tente fazer com pelo menos 3 óleos esse tratamento e se puder fazer com mais, é sensacional. Então eu vou dar para vocês uma receita de uma sinergia entre o limão siciliano e o turmeric que vai ajudar a potencializar o seu tratamento. Vocês vão precisar de um frasco âmbar. O que é um frasco âmbar? É aquele frasco marrom, né, que ele evita contaminação pelos raios solares, pelos raios ultravioletas que a gente usa em medicação. Eu vou colocar como base um frasquinho de 10 ml. Dentro desse frasco de 10 ml, vocês vão colocar 5 gotas de turmeric. E mais 3 gotas de limão siciliano. E para finalizar, completa com óleo carreador. Como utilizar essa receitinha mágica? Passa sempre na região abdominal, pelo menos 3 vezes ao dia. Além disso, precisa fazer as mudanças de comportamento e usar os óleos essenciais que são muito importantes. E com o uso contínuo, você consegue diminuir a dosagem do seu medicamento convencional até o ponto de não serem mais necessários. Ao longo do tempo, você vai repetindo os exames. Normalmente, uma ultrassonografia de abdômen total vai mostrar para você o estado do seu fígado. É muito importante sempre estar fazendo acompanhamento e um monitoramento para ter certeza que o tratamento está funcionando. Mas pela minha experiência, eu não conheço ninguém que seja tratado com esses óleos e não tenha alcançado um resultado positivo. É isso, pessoal. Espero que essa aula e essas informações tenham sido importantes para você. Que você coloque isso em prática. Mesmo para o fígado cansado, qualquer um desses óleos essenciais pode ajudar muito, mesmo para quem está com uma insuficiência hepática. Esses óleos essenciais podem ajudar muito, principalmente o turmeric e o limão siciliano. E encerro essa aula por aqui, dizendo para você, venha aprender sobre óleos essenciais comigo. Então, dê um like, se inscreva no canal para se manter informado e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos conteúdos. Beijos e até logo!